Bom, pessoal, hoje vamos para a aula de Introdução ao Direito Empresarial. Vamos analisar o conceito, a evolução histórica, a autonomia e os princípios gerais. Então, o que é o direito empresarial? O direito empresarial é um conjunto de normas que objetivam a regulação da atividade econômica exercida profissionalmente e destinada à circulação de bens e serviços. É claro que há muitos conceitos em torno desse tema, mas simplificadamente esse é o mais objetivo. Ele tem uma evolução histórica que é bastante interessante, eu vou mostrar ela aqui para vocês. Passa desde os antecedentes ali da Idade Antiga até a fase subjetiva, um período intermediário, fase objetiva, e finalmente a fase subjetiva moderna que nos encontramos hoje. Então, ali como antecedentes, a gente tem o surgimento do comércio e o desenvolvimento da moeda, as relações de troca que existiam na antiguidade. Na Babilônia temos o Código de Hammurabi, cujo registro aparentemente é de 1772 a.C. É um conjunto de leis escritas que representava aí os exemplos mais bem preservados de textos legislativos da Mesopotâmia. Tem uma versão disponível na internet do Código de Hammurabi com uma tradução em português. E se a gente for ver sobre contratos, existem diversas normas que vale a pena a gente ter uma ideia de como é que funcionava. Então aqui uma regra bem fora assim dos dias de hoje, mas é interessante de ver e conseguir avaliar como a gente está diferente daquela época, né? Então, se alguém comprar o filho ou escravo de outro homem sem testemunhas ou um contrato, prata ou ouro, um escravo ou uma escrava, um boi ou uma ovelha, uma cabra ou o que seja que for, se ele tomar este bem, este alguém será considerado um ladrão e deverá ser condenado à pena de morte. E tem várias regras interessantes sobre contratos, inclusive que o rei pode nomear um comandante, pode dar terras para um comandante e bens, e se alguém comprar, né, essas terras que foram concedidas ao capitão, a tábua do contrato vai ser quebrada, ou seja, declarada inválida, e a pessoa que comprou perde o dinheiro. E há uma série de regras aqui relacionadas a contratos, empréstimos, aluguéis, diversas situações aí que a gente ainda vê hoje na vida humana. E vale a pena só para vocês darem uma conferida. Pois bem, mas nesses antecedentes, né, a gente não tinha a existência de um corpo normativo orgânico, fora de algumas notícias esporádicas. Não havia essa criação assim, de um sistema legislativo pujante. Em Roma, que a gente teve a primeira referência a isso, mas basicamente não havia uma distinção entre direito empresarial, direito comercial e o direito civil. Não havia diferenciação entre ambos. E então todas as normas estavam sujeitas às disciplinas de direito civil e, como a gente pode se lembrar, eram dotadas de bastante formalismo. Já chegando aqui na Alta Idade Média, período que se estendeu desde o século V com a queda de Roma, a queda de Roma Ocidental, até o século X, e foi marcado ali pelo feudalismo, pelos laços de servidão, de vassalagem e suzerania, todos baseados na propriedade da terra, e foi muito marcado por um particularismo, né, uma pluralidade de códigos, uma multiplicidade de ordenamentos, todos eles em torno das propriedades locais, dos senhores feudais, inclusive uma concentração de um poder normativo muito forte no senhor feudal. O comércio ainda era tímido e o direito visava basicamente a conservação do status quo. Como com a queda de Roma, a Igreja Católica foi uma das únicas instituições que se manteve funcionando, o direito canônico tornou-se cada vez mais presente. E nele havia a condenação da usura. E a usura nada mais é do que obter juro, renda ou rendimento de capital sobre empréstimos. Então, já na Baixa Idade Média, ali dos séculos X ao século XIV, começa a haver uma intensividade na produção agrícola, com incremento aí de diversas técnicas de produção ali no século XI. Há também um renascimento, né, que traz de volta o direito romano e filosofia, e isso tudo é muito concentrado nas cidades italianas, surgindo então uma poderosa classe de mercadores e com ela feiras e mercados que muitas vezes não estavam na mesma localidade do senhor feudal. As guildas e as corporações de ofício eram associações medievais formadas para proteger e regulamentar o comércio, né, e toda a produção da manufatura e das matérias-primas que eram obtidas pelas pessoas, né. Então surge um direito novo, aí produzido por essa classe mercantil,
E a gente tem notícia da Lex Mercatoria, que era basicamente um sistema jurídico desenvolvido por esses comerciantes europeus e tinha uma série de características, né? A Lex Mercatoria não era uma lei específica que existia em um determinado momento, mas sim esse sistema jurídico, né? Então não dá para confundir com uma lei específica. E as características eram várias. Tinham profissionais de determinadas classes, de artesãos, ofícios. Essas leis eram geralmente talhadas com base no costume, transbordavam as barreiras locais, então não necessariamente ficava dentro de uma localidade específica, justamente porque começou a ter um maior trânsito entre as localidades dentro da Europa. E isso era feito, a circulação de riquezas, havia uma mobilidade, uma circulação de crédito cada vez maior, extrapolando um pouco a proibição da usura da igreja, principalmente a partir do século XIV ali, com os Médicis e o desenvolvimento da estrutura bancária. E, inclusive, tinham uns tribunais de comércio que eram utilizados aí, então, para julgar as diversas controvérsias que haviam entre esses profissionais de classe, né, dos aí, artesãos e mercadores. Depois a gente teve um período intermediário que vai do fim do século XVI até o Código de Comércio de Napoleão. Passa-se a um fortalecimento dos estados nacionais. As normas comerciais, então, passam a emanar do Estado e não mais dessa lex mercatória. O impulsionamento do crédito fica cada vez maior, com mobilização e circulação de títulos de crédito. Há um desenvolvimento das sociedades empresárias, tanto do ponto de vista das partnerships, ou uma espécie de sociedade limitada antiga, quanto das sociedades anônimas. Nós vamos ver isso numa aula específica. Há também um constante crescimento da classe burguesa, apoiada aí nesse crescimento econômico, e até que se chega ao Iluminismo e à Revolução Francesa, em que há a vitória dessa classe burguesa sobre a nobreza. E a gente pode verificar a lei de Le Chapelier, é uma lei bem interessante, aqui está em francês, mas colocando aqui para português, a gente vê que aqui acaba-se com as corporações de ofício, em prol da liberdade e da igualdade, e há uma independência, então passa a haver uma independência de registros, né? O que importa dali para diante é a prática dos atos de comércio e não mais o exercício, a formação dessas associações, dessas agremiações e a permissão do exercício da atividade empresária por essas agremiações. Aí nós temos logo em seguida a ascensão de Napoleão, até que a gente chega na fase objetiva, que é efetivamente o Código Comercial de Napoleão. E aqui também começa a haver um desenvolvimento das grandes cidades, que já vinha vindo no período intermediário. E com o Código de Napoleão a gente tem a teoria dos atos de comércio, que é bem mais estático. Ele não acompanha o sujeito e agora, em caráter objetivo, acompanha esses atos. Quem pratica esses atos acaba sendo entendido como um comerciante. E também há tribunais de comércio. Isso possibilita o impulsionamento, pelo menos na França, na Inglaterra já vinha vindo antes, mas na França, o impulsionamento da Revolução Industrial. E no Brasil, aqui trazendo um breve apanhado, a gente teve na época da colônia os ciclos esporádicos, desde pau-brasil, ouro, borracha e açúcar, até em que o comércio era feito somente com a metrópole, e durante todo esse período teve as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, até que em 1807, aqui linkado, né, com o fortalecimento de Napoleão e a própria formação de exércitos pujantes impulsionado pelo Estado Nacional e pela possibilidade de defender a nação, todo o conceito que envolvia em torno de nação e inclusive de chamar as populações para integrar esses exércitos, Napoleão conseguiu avançar muito sobre a Europa. E em 1807 ele acaba fazendo incursões na Península Ibérica e a corte portuguesa, com auxílio da Inglaterra, consegue fugir para o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro. E esse comércio que antes só era possível com metrópole, aí passa a ser internacional, com a abertura dos portos. Em 1821, passado já algum tempinho, Dom João VI retorna a Lisboa e Dom Pedro I finalmente declara a independência logo em seguida. Até aí então ainda havia o regramento estrangeiro dentro do Brasil, até que vem o Código de Comercial, que substitui as ordenações filipinas, então ainda também inspirado nos atos de comércio. Até o artigo 4º do Código Comercial, vou pegar aqui a versão que está disponível na internet, mas que está toda grifada.
Então, aqui no artigo 4º, é dito que ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar a proteção que este Código liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos tribunais do comércio do Império e faça da mercância a sua profissão habitual. Então, aqui a gente tem a introdução subjetiva da visão do comerciante, e no regulamento 737 de 1850 há uma discriminação desses atos de mercância. A gente vê aqui nos artigos 10 e seguintes. Então, tem toda uma questão sobre a jurisdição comercial, as causas que derivarem dos direitos e obrigações sujeitas às disposições do Código Comercial, desde que uma das partes seja um comerciante. E vai ter uma série de atos aqui que eles vão especificar, não tem muito uma lógica expressa, como, por exemplo, competem à jurisdição comercial os atos como ajuste, soldas, direitos, obrigações e responsabilidades dos oficiais de tripulação e gente ao mar, ajuste, salário, direitos, obrigações, responsabilidade dos auxiliares de comércio, atos de comércio praticado por estrangeiros residentes no Brasil. Aí fala até sobre o que se considera mercância, compra e venda e troca de efeitos móveis ou semoventes para os vender por grosso ou ao retalho, operações de câmbio, banco, corretagem, empresas, fábricas, comissões, depósitos, expedições, transporte de mercadorias, espetáculos públicos, enfim, são diversos atos e não se resumem ainda a estes, a outros aqui explicitados nesses artigos. Mas a gente vê que há uma predominância ainda embora haja uma introdução de uma visão subjetiva de comerciante, ainda há predominância dos atos de comércio. E a gente finalmente chega na fase subjetiva moderna, em que há o surgimento dos códigos unificados, especialmente o Codice Civile Italiano, de 1942, em que há o triunfo dos princípios e cláusulas gerais, e a respeito do qual o nosso código de 2002 também hoje foi inspirado, e lá tem o conceito de empresa e o conceito de empresário, né? Nós vamos explorar isso melhor numa outra aula também, mas só para passar rapidamente, a gente vê aqui que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Veremos melhor o que significa isso mais à frente. E cumpre olhar também o 982, que diz, salvo exceções expressas, considera-se empresário a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. Então nós vamos analisar também como é que são cada uma dessas alternativas institucionais, dos tipos de sociedade, quais são as sociedades empresárias, quais não são, mas é bom que já se tenha uma noção desse arcabouço. Sobre a autonomia do direito comercial, a gente tem aqui uma questão bem importante, que primeiro é uma segregação constitucional, e nas matérias listadas no artigo 22 da Constituição, vamos ver que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, e a gente vê que são elencados aqui diversas esferas do direito. Na prática, né, essas coisas andam bastante juntas, o direito civil e o comercial, até porque é um tratamento unificado no nosso Código Civil, mas ainda assume uma maior relevância a questão empresarial quando a gente está falando de empresa, e há uma legislação esparsa bem relevante a respeito da empresa, né, dos relacionados aí aos empresários, que é tanto a lei de falência, as diversas leis sobre títulos de crédito, a parte do Código Civil e as leis atinentes às sociedades empresárias, a lei de propriedade industrial, tratando sobre marcas, patentes, desenhos industriais, etc. E as fontes do direito, a gente pode classificar em duas principais. As fontes primárias, que são os códigos e leis, e as fontes secundárias. A gente vai ver lá no artigo 4º da lei de introdução. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Isso é bastante importante, porque analogia, usos e costumes e princípios gerais são bem relevantes em direito empresarial, tendo em vista que há um dinamismo peculiar, que há uma constante inovação, desafios sempre se renovando, tudo muito rápido, especialmente com os avanços tecnológicos que a gente tem visto ultimamente, e isso gera, então, uma necessidade de um maior dinamismo normativo também. Sobre as características, a gente poderia referir aqui algumas, o cosmopolitismo, né, que é baseado mais numa ideia global, assim, de integração dos povos, de transcendência das fronteiras, uma onerosidade, né, que geralmente há um alinhamento de interesses e de recuperação de valores ou tempos, ou esforços, ou recursos empregados numa atividade, e essa recompensa geralmente vem em forma de lucro. Um informalismo com difusão de práticas comerciais, mercantis aí,
tende a acompanhar a realidade. A ideia é sempre ser um pouquinho mais flexível. E aqui até eu já passo para a elasticidade, que, enfim, dado esse dinamismo que a gente vem conversando, é uma necessidade de adaptação e mudança constante. E a fragmentação, com legislações extravagantes, a gente vê aí, inclusive, a presença de órgãos tanto atrelados ao Estado, quanto agências autorreguladoras, que vivem constantemente buscando fazer normas para acompanhar a evolução dos mercados. Exemplo aí da CVM, que tem diversas resoluções sobre as mais variadas matérias das companhias abertas, listadas nos mercados de valores imobiliários. E, por fim, os princípios gerais. A gente poderia citar o da livre iniciativa, que a gente vê listado no artigo 1º da Constituição Federal, logo de cara aqui, no inciso 4º. Então, tem como fundamentos a República Federativa do Brasil, dentre eles, a livre iniciativa. Esse princípio também consta lá do artigo 170, aqui no caput. Então, livre iniciativa aqui também. Cuida-se também de um princípio que norteou toda a Lei 3.874, que é a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Um segundo princípio geral é a liberdade de associação, que a gente também vê na Constituição Federal, no artigo 5º. Aqui, então, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 17, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. E o inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, a gente vê aí a importância da liberdade de associação. Veremos nas aulas futuras que é um princípio que é utilizado em diversas ocasiões nas sociedades empresárias, em situações bem polêmicas também. E passando aqui para o outro princípio, a proteção da propriedade privada, muito importante também, constante do inciso 22 da Constituição Federal. É garantido o direito de propriedade. E do inciso 29, a lei assegurará os autores dos inventos industriais. Então aqui é mais voltada à propriedade industrial, a propriedade sobre as marcas, os nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Claro, a lei aqui entende que é importante para o empresário conseguir proteger essa propriedade sobre seus inventos, justamente para que ele continue inventando, que ele tenha o interesse de empregar esses recursos, justamente para depois ver um retorno sobre esses recursos. Do contrário, não haveria motivo para ele para ele empregar todo esse esforço de tempo, de dinheiro, se depois ele visse que nada se reverteria em prol dele, né, que ele não teria direito nenhum sobre essa propriedade. E a proteção da propriedade privada está prevista também lá no 170, inciso 2º, né, sobre os princípios gerais da atividade econômica. Outro princípio relevante é a livre concorrência, que a gente já vê aqui no inciso 4º do artigo 170 e no artigo 173 da Constituição, parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Nesse sentido, a gente vê muito a própria atuação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, justamente para defender a livre concorrência, né? Evitar que haja o surgimento de monopólios, de oligopólios. Esse princípio ainda está previsto em mais outros dispositivos, eu deixo aqui para vocês. Outro princípio muito importante é o da função social da empresa. O 187 do Código Civil prevê que é abuso de direito, que também comete ato ilícito, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, ultrapassando esses limites, haverá o abuso do direito. Outro dispositivo importante a respeito disso é o 421, que já atinente aos contratos, né? Então, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E no artigo 47 da Lei de Recuperação de Empresas, nos nortes gerais aí da recuperação judicial, né, dizendo que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, o interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Por fim, o princípio da intervenção mínima, a gente até já passou aqui por ele quando estávamos no Código Civil,
É o 421, tanto o parágrafo único já diz aqui que nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. E no 421A diz que os contratos civis empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção. E mais uma vez, a gente vai ver aqui no inciso 3º que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, pessoal, por hoje era isso. Passamos aqui sobre o conceito de direito empresarial, analisamos a evolução histórica, a autonomia do direito empresarial em relação a outros sistemas e, por fim, os princípios gerais do direito empresarial. Para fazer uma reflexão final sobre o papel do direito empresarial, essa crise de identidade que ele veio passando ao longo dos tempos, ora oscilando entre unificação e segregação, até mesmo se ele existia ou não, se ele pertencia ao direito comum ou ao direito civil ou não, se o foco do direito empresarial devem ser os atos de comércio ou a pessoa, o aspecto subjetivo do empresário, daquele que exerce a atividade empresária. E, enfim, se a gente deve considerar as partes e os negócios, seja a capacidade técnica das partes ou a complexidade dos negócios, como um elemento que possibilite uma distinção de sistemas normativos. Enfim, se faz sentido considerar o direito empresarial como uma unidade distinta das demais. Deixo aqui essa reflexão e até a próxima aula.